E na semana de hoje, no Médios, mais um dia trazendo esse conteúdo para vocês. E hoje, qual é o comentário ou qual é a iniciativa que eu estou tendo a estudar outros assuntos? Qual vai ser o resumo e o desenrolar dessa jornada de IA, inteligência artificial e machine learning, em qual eu estou vivendo? Fala, numérios, beleza? Eu estou em casa na área trazendo mais um conteúdo para vocês aqui e explicando também como foi essa semana desses dias. Apesar que tem muita coisa na minha semana que não envolve muito a questão de estudo, né? Eu realizei a prova lá no polo, então acabou, como se diz, aqueles dias a qual eu só me preocupava em fazer as 3 atividades e mais um mapa, que é uma atividade bem, muito mais bem elaborada. E agora eu estou fazendo prova, certo? Então, essa é uma nova fase que vocês estão encontrando nesse canal. Eu não sei, mas se vocês seguem esses, como o PC Jordan, né, que ele tinha um canal INE, comecei a assistir, assistia muito isso, porque eu gostava sempre de Dragon Ball, Naruto, etc. Animes, né, eu gosto e assisto, etc. Então, vamos ao que interessa, que é o N8N. Alguns dias atrás eu comecei a ver os primeiros passos do N8N e eu vou falar sobre algumas questões a qual que são muito interessantes para quem está começando, principalmente quando a gente não quer gastar com isso também. Então, a plataforma a qual eu faço, todos vocês sabem, é a DIO, aliás, está acontecendo, acho que é a segunda semana do Campus Expert da DIO, né, que é a 14ª turma, e eu queria trazer, quer dizer, queria não, eu vou desenrolar para vocês esse conteúdo, na verdade, essa informação até muito melhor, né, que eu fiz os primeiros dados, tive um problema também aí na questão de eu fui acessar e não consegui acessar, e aí eu perdi praticamente um dia, né, que foi na noite e tal. Tanto ter completado isso. Tem muitas tarefas, né, e o bootcamp de análise de dados eu praticamente está em pausa, porque tem um projeto para fazer e eu não fiz ainda, e aí eu vou ter que procurar e revisar muitas outras coisas e tal. Isso foi um problema realmente que eu encontrei, porque eu acho que tudo indica, na verdade, tudo se performa não só com procrastinação, mas por não estar acostumado com certos é, padrões ou com certas coisas que muitas das vezes não são muito intuitivas. Eu não gosto de isso que eu estava me avaliando e percebendo. Eu me dou muito bem com coisas que são bastante explicadas, né? Para que serve, para isso e aquilo, e eu consigo entender e desenvolver o meu raciocínio de atividade melhor. E por falta, acho que eu não dar muita ênfase ao que, por exemplo, o que é uma função, uma variável, como isso faz, com os comandos, etc. E pela falta até de prática, de um pouco mais de prática, vamos dizer o seguinte, e também de configurar o meu notebook para isso, até então, que até hoje ainda não estou editando o notebook, estou editando até pelo celular mesmo, é uma edição simples, então isso mostra que algumas coisas são falhas, tanto minhas como do dia a dia, porque às vezes a gente tem que deixar algumas coisas para focar em outras, e no caso eu estava focando nos estudos também. Você viu também nos vídeos anteriores, na verdade acho que foi no vídeo anterior, né, que eu falei sobre RNNs, CNNs, né, que é as redes neurais convolucionais, a qual a matéria que eu vou estudar agora é sobre visão computacional, mas a geração de imagens também. Vídeos e imagens, eu acho que é isso, processamento de vídeos e imagens. Então é muito importante entender sobre essas redes neurais, que não são fatores que aconteceram agora. A questão dos transformers, que foi em 2008, ou foi 2013, mais ou menos assim, tal, que o Google transformou. E o Google, os engenheiros do Google, desenvolveu transformers que hoje o ChatGPT e outras inteligências artificiais usam. E aí vem um monte de clickbait dizendo o Elon Musk começou a dormir de novo no escritório. Tem algo na IA que a gente ainda não está encontrando. Novo futuro. E claramente é um novo futuro. Vi também negócios de robôs, etc. e tal. E aí você entra também naquela chamada teoria da conspiração, que eu não vou nem adentrar nesse caso, mas é muito engraçado. Como você disse, é muita coincidência para coisas que assim, que se tornam tipo muito palpáveis a essas conclusões, seja elas equivocadas ou conclusões certas. Então, sobre o desenvolvimento disso, eu acabo entendendo mais o que um especialista de inteligência artificial realmente é. Porque eu coloco um especialista, não como engenheiro, etc., mas sim vou dar uma geral.
Você entender o que são redes neurais, você entender alguns cálculos, como matemática básica, como ela foi gerada, como ela foi escrita, e não é uma coisa de base de agora, é base de anos, estou falando de décadas. Como você disse, não é século, mas são várias décadas, são mais ou menos aí pelo menos 5, 6 ou 7 décadas, que a gente pega cálculos de muito antes disso. Isso daí é claro. E a história da humanidade, que ele desenvolveu algo parecido com o que a gente tem agora atual, vem de muitos anos atrás. Tem séculos, muitas das vezes, essas ideias. Coisa que não existia nenhum computador analógico que existiu no tempo de Turing, né, que quem foi o criou o primeiro computador analógico foi, aliás, tem esse é o Alan Turing, que tem a sua, agora esqueci, o teste de Turing, né, Turing, de Turing. Então é o seguinte, tirando certas conclusões, e aí a gente vai evoluir sobre as áreas do Wikipedia, porque muitas empresas querem, é como pegar IA e utilizar no meu processo, certo? Em que ela vai ser não só produtiva, mas que ela vai baixar o meu custo e aumentar o meu lucro. Basicamente é isso que a empresa quer. Algumas empresas vão se preocupar com o seu ecossistema inteiro. A maioria das empresas acho que não tem um ecossistema, tem apenas uns sistemas ali que vai precisar de outros e outros, e tem delas que tem seus ecossistemas e que tem a sua reputação a zelar também. Então são poucas hoje em dia que se encontra isso, mas eu acho que tanto o médio ou o pequeno deve se preocupar com isso, porque perder a confiança é uma coisa muito grande, porque para você reconquistar é um trabalho, eu acho que triplicado, ou quintuplicado na verdade. E é um vídeo que eu ia trazer, na verdade, explicando sobre o N8N, agora voltando sobre isso, e depois eu vou ir mais a fundo no que eu vejo e tal. Eu só dei os primeiros passos. Se você for para o meu LinkedIn, né, que é Antônio Carlos JSA, né, tá lá que eu publiquei, etc. Os primeiros passos no N8N. E como isso? Eu descobri 3 formas. Tem a forma desatualizada, que eles não estão dando muito ênfase, eu estou falando da N8N, que é a versão desktop. Quase não sai o desktop. Tem a versão sobre o Node, acho que é Node.js que chamam. Eu peguei o JavaScript, se não me engano, e tem pelo Doc. E qual desses 3 é os melhores? Bem, todos esses 3 você não paga, você usa a sua máquina, entendeu? O seu computador. Ou seja, se seu computador estiver ligado, vai estar funcionando. Se não estiver, então. Com a observação do Docker. Por quê? Porque o Docker você pode subir na nuvem, certo? Usar um serviço como várias plataformas aí de hospedagens, etc. Que existem, entendeu? De domínio e hospedagem, a qual você pode hospedar e vai estar rolando lá e você acessa lá a sua aba, na verdade, né? Eles abrem uma janela da N8N e você instala tudo certinho lá. Só que isso vai gerar... Por que isso, né? Porque quando você contrata uma hospedagem, você vai ter um delay, certo? E alguns problemas. E você não tem um suporte da N8N. E aí a gente vem para a segunda, né? Porque o Docker você pode usar no desktop, mas isso existe na verdade, tanto o Node.js como essa versão do Docker, né? Tudo tem as versões, às vezes, que você pode instalar, né? A versão anterior, a versão nova e tal, etc. Mas é porque a N8N está dando mais assistência sobre desenvolvendo mais, entendeu? Então está mais atualizado. E o Docker você pode usar na sua máquina, funciona na sua máquina, se você desligar, vai estar parando o seu fluxo, né, workflows. E depois disso, se você quiser não usar mais a sua máquina e subir para a nuvem, você consegue subir para a sua nuvem. E aí você não usa mais, não precisa manter sua máquina ligada, mas você paga também a hospedagem. E é isso que eu ia falar agora na segunda linha, que é você pagar uma hospedagem diretamente, entendeu? Eu esqueci o nome que eles chamam de serviço, né? CCH2H, entendeu? Agora você conecta o N8N com a sua hospedagem, com a sua nuvem, e aí você faz toda a característica lá, você tem que configurar, então, por exemplo, Node.js e o Docker, você configuram, né, e essa solução também de direto, sem usar o Docker, nem o Node.js, principalmente para enviar para a nuvem, você acaba tendo um trabalho em configurar isso daí, e fica a responsabilidade também do serviço que você está contratando.
E a terceira e a mais confiável, e isso também que me passou também no curso dizendo sobre o seguinte: se você vai trabalhar e revender, não significa que você, a hospedando e outra, é muito mais barato você pagar uma hospedagem, entendeu? Com máquinas até muito boas, etc., do que você usar na sua própria máquina, ou é mais barato que você contratar o N8N Cloud, que praticamente é mais de R$ 100 por mês, etc., para você estar lá usando. Só que você vai ter o suporte direto e um dos melhores suportes da N8N, na verdade, né? Sobre se tiver um workflow, alguma coisa ali dando algum trabalho, etc. Eles vão te ajudar, te ajeitar. Cara, assim, é o mais caro, mas se você consegue vender produtos, etc., você tem uma recorrência ali que provavelmente já paga esses custos, entendeu? É bom, queira ou não, você vai ganhar ali, você não vai cobrar menos de R$ 5.000. Isso eu estou colocando porque realmente esse é o preço. Ah, mas você pode cobrar mais barato? Pode, mas se você não valorizar, desvalorizar muito, muitos vão desvalorizar, entendeu? E aí vai ficar um instante que vai ficar inviável. E o que acontece com a história do Peter Jordan, né, do Nerd de Negócios, etc. É que é o seguinte, na minha visão, para mim foi uma utilidade pública aquilo dali. Para quem não sabe o que é o N8N, ou para quem sabe, que eu acho que muitas pessoas desconheciam sobre você hospedar o N8N e pagar muito mais barato do que o N8 Cloud. Só que esqueceu de comentar sobre esse simples fator, que você não tem um suporte nessas outras, tanto gratuito como hospedando na nuvem, só no próprio na própria N8N Cloud, né? Ou seja, nos próprios servidores da N8N que você vai ter esse suporte e que eles vão te ajudar se alguma coisa der problema no seu workflow, eles vão lá e te ajudam. Te ajeitam. Isso daí é uma coisa mais fácil. Mas se é uma coisa para você e você não tem problema com delay nem nada do tipo, hospede muito mais barato e você vai economizar muito grande. Se você vender uma solução ou outra usando ali o seu servidor também, pelo começo, depois você contrata o serviço também. Eu estou dizendo isso que é uma opção, mas não é a melhor e também não é a mais indicada, né? Disso daí. E o que acontece? O N8N é fácil disso? Cara, eu, como já tenho mais de um ano nisso daí, vendo workflows, etc., e até em alguns vídeos eu falei sobre a questão do making, e acabei não trazendo mais isso porque realmente faltei estudar isso, e eu queria trazer mais conteúdo de N8N porque é muito mais profissional falando nisso. É o seguinte, as coisas atualizadas, então algumas coisas que eram mais difíceis antes, hoje está muito melhor. Mas existe uma complexidade dos fluxos? Existe, porque você vai fazer alguma coisa, ou baixar um template, e às vezes não vai conseguir resolver uma coisa ou outra. Taxar isso como fácil, eu acho que é a maior enganação, porque, como dizem a Brasa Silva Santos, se uma coisa parecer fácil, desconfie, porque essa coisa não é tão fácil ainda. E se uma coisa for difícil, saiba, porque as coisas, o que vem fácil, vai fácil. Então você todo tempo ouve isso e é a grande realidade. Porque é o seguinte, se for uma coisa tão fácil, pode ser que estão te enganando também. Mas a questão do N8N que ele trouxe um exemplo de um bot ao qual você possa fazer. Alguns pegam no pé por questão assim do título do vídeo, né? Que é o clickbait ali, sobre você vai ficar rico com isso. E sem trabalho algum. Cara, pô, eu duvido que você, na primeira vez que for pegar um N8N, você não passe umas 4 horas ali para fazer a porra de um fluxo funcionar. E muitas das vezes não faz como você quer. Nem tudo é como a gente quer, entendeu? E muitas coisas, para mim, os programadores que tiveram consciência de usar o N8N, eles vão surfar realmente um grande bom. E aqueles que têm disposição a meter a cara realmente e estar tá disposto a aprender um pouco de programação ali, mesmo que seja no tutorial, um pouco de como resolver o fluxo ali, ele vai ganhar assim, seus primeiros dinheiros e vai desenvolver. É um maso, mas a questão em que eu ouço muito, e eu acho que eu vou alertar muito, é o seguinte: a questão não é você aprender o erro, entendeu? Porque aprender relativamente tá tranquilo, você pode olhar as documentações, etc., e conseguir. O problema é vendas. Porque se você não sabe um processo de vender, como você vai usar a IA para vender? Ela pode conseguir uma ou outra. Você tem que saber chegar na empresa, existe o comportamento humano também. Então são várias coisas. Você pode assistir no YouTube, etc. Mas, cara, vamos lá. Você vai tentar, vai tentar, vai tentar até conseguir, certo? Então tudo vai ser da sua disposição em isso, da sua disciplina. Nada é como a realidade dos fatos, como é a verdade. Então, olhando para mim, você acha que eu não sei que isso é uma das fases mais complicadas? Porque toda animação,
que eu já tive nesse mundo digital se quebrou facilmente pela questão de vendas. Você pode vender, você pode fazer alguma coisa, mas você tem que entender não só sobre você, não só sobre você, porque isso é inteligência emocional, mas sobre o outro, entendeu? Sobre comportamentos que muitos têm que você pode usar isso para venda. Mas o mercado brasileiro, ele se tornou um dos mercados que a gente chama mais sofisticado nisso, porque foi muitas enganações, muitas coisas, e quando a gente fala de inteligência artificial e que as empresas estão quebrando muito a cara por ter demitido devs com, por causa da IA encontrando um rombo muito grande, e a gente já fala isso neste canal. Então, números, é um fator seguinte, você tem que saber vender aquilo que você está, certo? Ou você pesquisar em algum site que você pode ali gerar uma proposta, certo? Criar um portfólio. Então, uma dica maior é você, por exemplo, baixar o doc na sua máquina, ou tentar de alguma forma fazer gratuito, além de alguns fluxos, testar os seus fluxos, entender mais aquilo dali, e por fim, montar alguns projetos, seja o GitHub, né, seja no LinkedIn, seja no Instagram, ou nas plataformas também de freelancer, e tentar, cara. Às vezes, falar com outro empresário, médio, pequeno empreendedor que precisa, por exemplo, de atendimento, de bots, né, muito mais viável, uma automação ali ou aqui, acolá. Eu acho que é importante você também se tornar um especialista, não em 8 só, tem muitas outras plataformas também de automação, mas a questão de IA realmente, saber cada IA para usar e criar projetos semelhantes a isso. Porque, lembra que eu falei, o que o empresário quer? Quanto isso vai baratar o meu custo e quanto isso vai aumentar o meu lucro. Ponto final. Se no final o resultado é aumentar o lucro dele e abaixou ali, que porventura, se você abaixar o custo das coisas, você vai aumentar o lucro? Vai, porque abaixou o custo, entendeu? Agora, se você abaixou o custo e aumentou ainda mais o lucro, entendeu? Foque isso. Não só baixar o custo, mas foque bem assim, vou melhorar os seus resultados. Ou seja, você vai ter mais lucro com isso, entendeu? Você pode ter o mesmo custo, você reduz um pouco o custo, e você tem muito mais, ou seja 15%, 20% a mais. Então você tem que ter essa expertise, entendeu? E nenhuma outra. E aí eu acho que eu já disse muito a vocês e dá para vocês pesquisarem, entenderem muito mais. Se inscreva no canal, deixa o seu gostei, deixa o like aí. E não esquece que essa é a melhor hora de você começar a estudar e a entender que o mercado ele não procura amadores, ele procura profissionais. Lembre disso, entendeu? Você que é do ramo de tecnologia, etc., não se iluda, entendeu? Eu sei que é muito bom ouvir, você vai ganhar. Cara, não vai com essa palavra, não vai estudar direito, porque eu pensava que a era uma coisa. Entrei no tecnólogo e descobri muito mais que é programação, que é entender sobre essa matemática da evolução das redes neurais e saber por que isso não existia antes. Então você vê que o uso da IA ainda é um oceano. Eu digo que é um planeta ainda que está em descoberta, continentes que ainda serão descobertos. Por quê? Porque a gente não usou nenhuma capacidade, eu acho que ainda não sabemos o limite que ela pode chegar em várias outras situações. Eu não estou falando assim que ela é limitada ou que ela pode chegar muito até hoje, não. A gente sabe que matematicamente, por outros fatores também, ela não chega até um certo ponto, mas ela pode melhorar, correto? Ela pode melhorar. Mas por que entender redes neurais? Porque quando você for, seja criar seu próprio negócio, empreender, eu estou falando isso até fazer serviços para outros, você vai chegar e ter a total confiança e solução para aquela pessoa. Dizer bem assim, pô, eu uso essa, isso, é claro que você tem que estar mantendo atualizado, principalmente sobre o que resultados que ela pode dizer. Então você fala, ó, vai usar essa e essa e essa, você vai fazer um diagnóstico completo, saber e entender do nicho daquela pessoa, o quanto ela fatura, o quanto ela gasta, o quanto ela lucra, qual é o nicho, quais os pontos em qual você pode usar IA, né, para automatizar ou para melhorar toda a cadeia de produção, de vendas, de produtividade, para depois disso você dizer, essas são as aplicações e é isso que eu faço, e eu cobro isso, entendeu? Você dá muito mais valor à sua mão de obra, entendeu? A sua capacidade de fazer isso, você pode ganhar mais com isso, cobrar mais do que isso, eu não vou dizer muito mais caro, porque eu acho que é uma coisa que não tem definitivamente preço, mas ali é um orçamento ao qual você pode fazer.
Porque eu disse que não tem preço? Porque é o seguinte, tem poucos profissionais que têm esse respaldo. Tem muita gente que faz, que dá certo, mas na hora que der algum problema, o bicho vai pegar. E são poucos que têm jogo de cintura e dizer, calma aí, entendeu? Porque quando você paga por uma coisa e essa coisa não dá muito certo, e aí vem claramente o cliente reclamar, entendeu? Não dá para dizer tudo sobre hoje, eu já cansei aqui de tanto falar, mas é isso sobre o N8N. Você pode criar agentes, etc. Então continue seus estudos sobre a IA, sobre programação, e se você misturar programação, seja parte, automação e tal, com o N8N, com certeza você vai bombar, entendeu? Então vamos aí nesse início aí de estudar, e é claro que a Vud Vashmai esteja com vocês, e o Pai Celestial, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, esteja com vocês também nessa caminhada, que está também junto comigo, e vamos todos aí. Salvação é individual, mas possamos aí espalhar as boas novas e entender também sobre esses trabalhos do futuro modernos e falar conforme a realidade, para que você crie uma conscientização, uma mentalidade de o quê? De ser um profissional, de não ser uma meia bomba, um meio boca, vamos dizer assim. E que você vai se cagar todo no futuro e arrumar muitos problemas, isso daí, para alguns, possam superar e outros não, entendeu? Uns podem até quebrar por causa disso daí. A gente não pode brincar com a nossa liberdade, correto? Valeu.